A China conseguiu escapar da armadilha da renda média. O que é a armadilha da renda média, né? Muitos países, quando chegam num nível de renda per capita de 10 mil dólares, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, medidos em PPP, né? Ou seja, em paridade do poder de compra, que ajusta por câmbios, por taxas de câmbio muito desvalorizada ou muito valorizada, muitos países chegam nessa renda per capita de 10 mil dólares e por aí ficam, né? Ficam e não saem nunca mais, né? O Brasil é um belo exemplo disso. O Brasil chegou nessa renda per capita de 10 mil dólares nos anos 80 e lá ficou. A gente está praticamente estagnado, subimos um pouquinho para 13, 14 mil dólares, mas assim, uma longa estagnação na economia brasileira nesse nível de renda média, né? Um país pobre, por exemplo, Moçambique tem 1.000 dólares de renda per capita. Os países pobres da África, especialmente da África subsaariana, têm rendas per capita de 2 mil, 3 mil dólares no máximo. Né? Alguns africanos mais do norte, né, acima do Saara, ali no que a gente chama da Ásia, desculpa, da África, do Mediterrâneo, né? Muita gente fala até Club Med Countries, né? Se pegar Marrocos, Algéria, ali, a própria Tunísia, esses países conseguiram avançar mais e ter uma renda per capita já próxima de 6 mil dólares, 7, 8 mil dólares, quase se aproximando de renda média, né? Tailândia já chegou, Turquia já passou. Turquia é um exemplo de país que tem conseguido superar e avançar, quase escapar da armadilha da renda média, né? E países muito ricos têm renda per capita acima de 30 mil dólares, né? Lembrando que a renda per capita é o PIB do país, ou seja, a renda total da população, né, dividido pelo número de pessoas daquele país, né? Então, um país que tem um PIB muito grande para uma população pequenininha significa que tem uma altíssima renda per capita. Então, países com renda per capita muito alta, ou países ricos, têm renda de 30, 40, 50, 60 mil dólares por ano, né? O caso de Japão. Deixo vários dados aqui depois para vocês olharem, inclusive o link para quem quiser pesquisar países e níveis de renda per capita, né? Suécia com 50 mil dólares, Estados Unidos, todos os nórdicos, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Suíça, todos esses países são riquíssimos, né? Tem renda per capita acima de 30 mil dólares. O grande destaque é a Coreia do Sul, que conseguiu fazer essa transição, escapou com maestria da armadilha da renda média e chegou nos produtos sofisticados, altamente sofisticados ou complexos que a gente já vai discutir na sequência. E a pergunta aqui dessa aula é se a China conseguiu, conseguirá, está conseguindo escapar desta armadilha da renda média, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, para entender melhor essa coisa da renda média, é que há um passo a passo, um caminho tecnológico que os países fazem, né? Eu tenho falado ao longo do curso, o Elias também, sobre a escada da tecnologia, a escada tecnológica, né? Então, os países que conseguem chegar lá no topo da escada tecnológica, conseguem subir todos os degraus, viram países ricos, né? Só que cada vez fica mais difícil você chegar lá em cima, porque é como se o degrau fosse ficando mais alto, mais alto, mais alto, porque lá em cima o país precisa ter um domínio tecnológico absurdo, né? Um conteúdo tecnológico proprietário que só ele sabe fazer, que só as empresas sabem fazer daquele país, né? Que tem um valor gigante, que é o que torna esse país muito rico, mas que é muito difícil copiar ou competir com essa empresa, né? Me faz lembrar de uma empresa holandesa, que um grande amigo meu, economista brilhante, Felipe Augusto, me mostrou, que faz uma espécie de litografia com a luz, né? Uma máquina fantástica que usa raios de luz para fazer, para marcar as placas de circuitos integrados que todos os computadores hoje usam, hoje em dia, né? É uma empresa tão incrível que ela vale mais do que a Airbus, é uma empresa de 180 bilhões de dólares de valor, vale mais que Volkswagen, que Mercedes. Tamanha é a sofisticação dessa tecnologia dela de usar raios de luz para desenhar e marcar as placas de circuitos integrados que vão em praticamente todos os equipamentos hoje em dia, né? Esse é um bem que praticamente só essa empresa sabe fazer, duas outras japonesas sabem fazer, mas a empresa tem 60% do mercado mundial. E dá um lucro absurdo, tem um poder de monopólio absurdo, né? E só um país como a Holanda, com um sistema produtivo altamente sofisticado, redes de pesquisa, universidades, ajuda do governo, redes de apoio, educação, né? Só um país que tem esse avanço, vamos dizer assim, científico, tecnológico e educacional conseguiu chegar lá, como todos os outros ricos, né? Então, para se chegar nesse último degrau, o país precisa ter uma infraestrutura educacional, científica, tecnológica e de universidades que é fantástica, assim, é muito difícil, né? E todos esses países que eu citei, Brasil certamente,
Tailândia, todos os africanos que não chegaram ainda, mas a gente tem muito país de renda média na América Latina, Argentina, talvez Colômbia, né? São países de renda média. No sudeste da Ásia a gente tem ainda Filipinas, que está meio patinando ali, Tailândia, Vietnã acelerando muito, caminha já para chegar a ser um país de renda média, né? Chegar na renda média não é tão difícil, porque a estrutura produtiva que um país precisa ter para chegar na renda média é simples. Ele precisa fazer indústrias low-tech, que é sapato, tênis, calçado, toalha, pijama, chinelo, alimentos, bebidas, fumo, né? Que é a industrialização, vamos dizer assim, primária, né? Aquela parte mais fácil que você usa a mão de obra barata, né? O Vietnã é um belo exemplo disso que está, vamos dizer assim, caminhando a passos largos, né? E tem que ter commodities e agro. Então, qualquer país que tenha commodities, agro e uma industrialização low-tech já é um país praticamente de renda média, né? Quando a gente olha, por exemplo, os africanos, né? Recentemente eles estão conseguindo se industrializar e estão caminhando já para virar países de renda média, né? O problema do Brasil é que a gente não conseguiu sair da armadilha. A gente chegou na renda média ali nos 80 e desde então a gente não conseguiu avançar para um sistema produtivo capaz de fazer manufaturas medium tech, high tech e serviços sofisticados, né? Esse é o grande drama. E, de novo, os degraus vão ficando mais altos, então é mais difícil, né? O Brasil investiu muito em educação, mas esqueceu da indústria, então não adiantou nada. A gente passou por um fenômeno que eu chamo do engenheiro que virou motorista de Uber, porque tudo que a gente fortaleceu a educação, e a gente fortaleceu bastante, se a gente olhar os indicadores de educação da economia brasileira desde os 80, a gente teve avanços notáveis, né? Mas isso não se traduziu em produto e engenharia, né? Vamos dizer assim, em empresas que pudessem absorver esses trabalhadores e transformar esse conhecimento, essa educação e essa engenharia em produtos, né, para vender no mercado mundial. Então, a gente descuidou da indústria, como a gente vem falando, né? O Brasil se desindustrializou, vem perdendo espaço industrial no PIB cada vez mais, e ter investido em educação não adiantou nada, porque essa educação terminou em engenheiros qualificados dirigindo Uber, né? E eu conto essa história do Brasil para fazer o contraste com a China. A China fez justamente o contrário, ela foi turbinando e fortalecendo o processo de industrialização dela, como a gente tem dito no curso, né? Como o Elias muito bem explica para a gente, a evolução do processo de industrialização chinês, e eu tenho reforçado nas minhas aulas, né? E essa industrialização que foi migrando de low-tech para medium-tech e já chega em high-tech, né? Então não é mais aquela indústria do produto chinês do tudo por 1,99. Não, a China já consegue fazer coisas altamente sofisticadas, equipamentos médicos de última geração, né? Recentemente a gente vai falar dos equipamentos médicos chineses, né? Mas fizeram uma cirurgia em Xangai transmitida por 5G, com equipamentos da própria Huawei e equipamentos médicos robóticos, né? A China avança muito na robótica para fazer a cirurgia, né? Então, junto com o governo chinês se articulando e articulando universidades, centros de pesquisa, investimento em P&D muito, ajudando as empresas a fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D ou R&D, né, Research and Development, foi criando empresas de mercado mesmo, poderosas, privadas, dentro da China, capazes de fazer esses produtos, essas manufaturas, né? Agora a gente está vendo, em fase de coronavírus, os ventiladores, né, que são essenciais para quem está com a doença avançada, que o pulmão já não funciona mais tão bem, ou até mesmo para de funcionar. Uma coisa que precisa fazer é entubar o doente e usar esse ventilador, que meio que, eu não sou médico, mas pelo que eu li, pelo que eu entendo e me explicaram, ele meio que ele respira por você, né? E a China está com uma capacidade gigante de produzir esses ventiladores, né? Empresas privadas chinesas, porque foram tecnologias que foram se desenvolvendo lá, com auxílio, com incentivo, com subsídio do governo, com treinamento e transferência tecnológica para as empresas chinesas, e hoje os chineses privados já fazem isso com tranquilidade, e essas indústrias estão trabalhando lá 24/7, né? Todo dia por semana, todos os dias da semana, para produzir e vender para o mundo esses ventiladores que são tão necessários agora nessa época nessa fase de coronavírus, né? Então, mais um exemplo de avanço chinês no sentido de medium tech, de high tech, e inclusive de serviços empresariais sofisticados, né? Quando a gente pega o Alibaba, o WeChat, né? Todos esses Baidu, né? Todos esses, o próprio do táxi lá, que eu não me lembro agora, Didi, sei lá,
todas essas empresas de serviços, que seriam o equivalente ao Uber do Ocidente, ao Google do Ocidente, à Amazon do Ocidente, a China já desenvolveu, então ela mostrou já uma capacidade fantástica de desenvolver tecnologia de serviços e aí não ficar presa nos serviços tradicionais, né, que eu sempre repito, né, uma economia pobre é aquela que tem a maioria das suas pessoas empregadas em serviços tradicionais, né, que é manicure, pedicure, motorista de táxi, cobrador de ônibus, garçom, atendente de loja, gerente de hotel, né? A gente coloca dados aqui em outras aulas do emprego da China, vou colocar também aqui embaixo a referência. A China tem conseguido transferir muita gente para a manufatura, cada vez mais para a manufatura medium tech e high tech, e dando o último passo, que é o mais difícil de todos, que são os serviços tecnológicos, de pesquisa, serviços empresariais, de marketing, de design, de TI, né? Então vejam que os produtos chineses eles já estão, vamos dizer assim, na crista da onda, né? A Huawei ela já vende mais, agora, a partir de agora eu vou falar Huawei, tá? Não vou falar mais Huawei, né? Essa Huawei, copiando o Elias até, depois eu vou perguntar para um chinês como fala o maldito nome dessa empresa. Mas ela já vende mais smartphones do que a Apple. Imaginem, a Samsung é número 1, que é outro exemplo notável, né, do sucesso coreano. E a Huawei é a segunda maior vendedora de smartphones no mundo. Passou a Apple. A Apple está na terceira colocação, né? Quando você pega a Xiaomi também, a Xiaomi é uma empresa fantástica. A gente vai falar mais sobre ela em outra aula. Já falamos também, vamos voltar ao assunto. Produz carros, produz celulares, smartphones, está uma febre, né, de smartphones da Xiaomi, no Brasil mesmo, né, ganhando espaço, o próprio Huawei no Brasil, esse PX, campanhas de marketing, né, você vai no shopping no Brasil, você vê stands incríveis da Huawei vendendo smartphone, né, então a China já avançou muito, ela já está lá chegando bem perto do core tecnológico, né, da fronteira tecnológica que a gente tanto fala aqui nesse curso, e vou repetir de novo, acho que toda aula a gente vai falar da Huawei e do 5G, né, que é um belíssimo exemplo, mas nós podemos pegar também painéis solares, né, ela está numa fronteira de produzir painéis solares de geração de energia a partir dos painéis fotovoltaicos, né, acho que vale uma aula e a gente vai explorar isso mais para frente para falar só sobre esse assunto, né, dos painéis fotovoltaicos da China e navios, né? Se a gente pegar a frota chinesa de navios, fazendo fragatas, porta-aviões, submarinos, já caminhando para fazer submarino nuclear, que tem aquele problema o submarino a diesel, ele tem um problema, que ele precisa subir para trocar o ar, né? E aí, obviamente, quando o submarino sobe, ele revela a posição dele. Então, a grande vantagem do submarino nuclear é que ele fica meses e meses e meses lá embaixo e ninguém acha, né? Só que a propulsão nuclear ela é extremamente complexa de se fazer. Poucos países no mundo dominam. O próprio Brasil está há 20 anos tentando fazer um submarino nuclear, apesar de ter bom domínio já de tecnologias nucleares, né? No Brasil, mas a gente não consegue fazer. Então, os chineses parece que já estão a passos largos, né, desenvolvendo tecnologia para fazer submarino nuclear. Pousaram já uma nave do outro lado da Lua, que não é trivial, né, algo que nunca tinha sido feito, ou seja, os foguetes chineses já têm a eficiência e o cálculo, né, a balística, a logística, enfim, precisa, né, para fazer tudo isso daí e colocar uma sonda, né, lá do outro lado, aterrissar do outro lado da Lua com precisão, para ver que não é fácil. Os Estados Unidos, depois que abandonou aquele esforço da corrida espacial, tem tentado fazer coisas com o SpaceX, né, que é aquela empresa do Elon Musk, né, mas tem passado por fracassos retumbantes, assim, o foguete vai levantar, cai o foguete, ele queria fazer um foguete que vai e volta, aí não aterriza, aí explode o foguete. Os indianos têm avançado muito também na nova corrida espacial, né, mas tentaram pousar recentemente uma nave na Lua, não conseguiram, perderam o contato com a sonda e a nave foi embora para o espaço, né? Ou seja, estou destacando esse ponto só para falar que não é trivial você conseguir esses avanços tecnológicos, né, que a China tem conseguido com empresas privadas muito eficientes, com a ajuda do setor público, com articulação de pesquisa, de universidade, de gastos em P&D. O governo chinês tem feito fundos, mais de 1.000 fundos, para investimentos tecnológicos, né, para ajudar as empresas, tipo um private equity, assim, né? O governo chinês organizou, depois eu vou deixar até a referência aqui de um paper muito interessante sobre isso. Ele organizou fundos de investimentos tecnológicos, né? Então o governo ele entra como investidor, como private equity, né, para
colocar dinheiro, ajudar, ser sócio dos chineses inovadores, né? E turbinar a inovação tecnológica. Quando a gente olha Shenzhen, por exemplo, que é uma cidade que a gente fala muito aqui no curso, Shenzhen já é o vale do silício do hardware do mundo, né? O que sai lá de empresa chinesa que faz, não só Xiaomi, Huawei, muitas outras, né? Claro que tem muita cópia. Esses dias eu estava vendo uma empresa que copiou o Mac Air, né? Porque na verdade eles fazem o Mac Air lá e obviamente que eles aprenderam, copiaram e tinha um que era idêntico, né? Aliás, era uma evidência anedótica, né? Eles pegaram um carro que bateu uma como é que chama aquele Evoque, né? Esqueci agora se é da... Enfim, é um Evoque desses aí, que é esse SUV caríssimo, e aí eles pegaram na China, bateu um no outro, só que tinha a Evoque chinesa e a Evoque da marca original, que acho que é a Cherokee, sei lá qual que é a marca, inglesa até. E aí elas são idênticas, né? Idênticas. Você não sabia dizer qual era a Evoque verdadeira e a Evoque falsa. Aí eles pegaram dois Mac Air, pegaram dois computadores idênticos, um era o Mac Air da Apple e o outro era o Mac Air chinês, né? Também uma cópia ipsis literis, né? Então, é verdade que os chineses copiaram muito, a gente falou disso, de quebra de patentes e não respeito à propriedade intelectual, mas agora eles já desenvolveram, já põem a marca deles, já fazem melhor até. Então você pega os Mac Air lá dessa empresa que eu não me lembro o nome, ele é mais leve, mais rápido, mais potente, tem a tela melhor. Então eles evoluíram em cima da cópia, que é o processo natural de desenvolvimento econômico. Assim foi Taiwan, assim foi Japão, assim foi Taiwan, assim foi Coreia do Sul, né? E este é o aprendizado tecnológico que faz com que um país saia da armadilha da renda média. Então a China dá todos os sinais, a renda per capita dela, PPP, ainda é 15 mil dólares, superou já o Brasil, não é ainda uma Coreia, né, com 25, 30 mil dólares, e é evidente que a gente está falando de uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, que tem ainda 300, 400 milhões de camponeses, né, então essas contas de renda per capita são meio injustas, né, a China hoje já tem uma classe média de mais de 300 milhões de pessoas, que é muito maior do que a população brasileira, né, o chinês classe média típico de Xangai tem um belo carro, mora num belo apartamento, tem os filhos numa bela escola, né, tem um sistema de saúde. Então nós estamos falando aí de uma classe média gigantesca, já que é o maior, a classe média chinesa já é maior do que a população brasileira, né? Mas ainda tem a parte da China pobre, né, que a gente tem falado no curso, né? Essa parte da China pobre ainda, que seria até um exército industrial de reserva, né? Ela ainda espera para ser integrada nessa potência chinesa, vamos dizer assim, desse lado da economia chinesa, que conseguiu absorver tanta gente, né? Tanta gente, mas em se tratando de uma população gigante, não é todo mundo que está lá ainda, né? É muito mais fácil para um país como a Suécia, né, que tem 8 milhões de habitantes, ou como a Dinamarca, que tem 5 milhões de habitantes, ou como a Noruega, que tem 5 milhões, são paizinhos ali dos nórdicos, né? É óbvio que é muito mais fácil você integrar todos esses trabalhadores em processos altamente produtivos e sofisticados e com domínio de core tecnológico, né? E fazer com que a renda per capita deles seja 50 mil dólares ou seja mil dólares. Porque nós estamos falando de 5, 6 milhões de pessoas com empregos incríveis, em empresas incríveis, com marcas incríveis e com domínio tecnológico fantástico, né? Aliás, esse é o truque dos nórdicos, né? O estado do bem-estar nórdico é incrível, né? Eles têm saúde, educação, a qualidade de vida é espetacular nos países nórdicos, né? E a tributação gigante, 50% da renda é tributada, não tem história, né? Você deixa metade do que você ganha para o Estado, a carga tributária desse país é de 50% e estamos conversados, né? Não tem choro nem vela. Só que são economias muito eficientes e muito produtivas. Então, pega de novo, voltando à tecnologia 5G, os 3 países e empresas capacitados a fazer 5G de maneira competitiva e competente no mundo são Nokia, Ericsson e Huawei, né? Então a Nokia da Finlândia, né, que vem de toda a história da industrialização finlandesa e dos grandes acertos que o governo e as empresas fizeram, e a Finlândia é o maior sucesso, a Nokia é o grande sucesso privado, né, com a ajuda do governo, mas uma empresa privada, né, de mercado que conquistou o mundo, primeiro com os telefones, né, quem não teve um celular Nokia já, depois ela soube sair desse negócio, que ela viu que estava sucumbindo. São mercados assim, quando o país chega, foge da renda média e vai chegando na fronteira, aí ele vai na briga de gigante, aí é liga mundial de porrada mesmo, aí é muito difícil, né? Se o país não for muito esperto, muito dinâmico, investir muito em ciência, educação, tecnologia, e as empresas privadas não forem dinâmicas e ágeis, elas morrem, e aí o país sucumbe, né? Então, a Nokia foi muito inteligente ao saber, ela vendeu a divisão de celulares para a Microsoft, que depois praticamente aposentou, isso daí deu tudo errado,
e ela se concentrou na parte de telecom, de equipamentos, está habilitada a fazer o 5G, né? A mesma coisa vale para a Ericsson, né? Uma baita empresa sueca que teve muito ajuda do Estado sueco para fazer nos caças Gripen, ela fazia o radar, sempre fez radar dos caças de guerra da Suécia, que aliás é incrível você imaginar que a Suécia consegue fazer caças de guerra daquele tipo, daquela qualidade, né? Um país que não tem nem 10 milhões de habitantes, né? Então os radares sempre tiveram envolvidos em encomendas do governo, sempre ajudando muito a Ericsson, e é uma potência tecnológica até hoje, e também está gabaritada e habilitada a fazer os equipamentos de telecom, né, e o rádio, transmissão, não é nem rádio, né, rádio é uma palavra obsoleta, mas são equipamentos de telecom, né, que conseguem dar conta de manipular o 5G. Lembrando que o 5G é uma tecnologia de transmissão de dados absurdamente veloz, acho que 10 vezes mais rápido do que o 4G, que todo mundo enxerga que será o futuro. Inclusive a China e a Coreia do Sul já trabalham no desenvolvimento do 6G, né? Eles já estão com experimentos ainda incipientes, mas já há verbas públicas e subsídios, né, e institutos e universidades que o governo chinês e coreano têm articulado para fazer o desenvolvimento do 6G, porque eles estão olhando lá na frente, já imaginando que em 2030 todo mundo vai usar o 6G e eles querem ser protagonistas dessa tecnologia 6G, né? Então isso mostra muito do que o Elias fala do planejamento, né? Do planejamento público auxiliando o setor privado, né? Não é substituir, tá? É Estado mais mercado. Então é um planejamento que ajuda o setor privado a avançar e as empresas a bombarem. Lembra que o processo de desenvolvimento econômico ele depende fundamentalmente do mercado também, não é só Estado. Se o mercado não criar empresas aguerridas, competitivas, que conquistem o mundo, que deem lucro, que tragam um retorno, muito lucro para os acionistas, porque é esse lucro que vai dar o incentivo para o acionista investir mais, investir em P&D, ficar na briga pela ponta tecnológica, né? Criar escala para poder investir no volume necessário, né? Então o lucro ele alimenta a escala, que por sua vez alimenta o investimento em P&D, que contribui para as inovações tecnológicas, que faz com que essa empresa de mercado fique na ponta, fique na fronteira. E o Estado ajuda, o Estado dá subsídios, articula fundos, articula universidades, né? Usa bancos públicos, como na China, para financiar isso daí, financiar o risco, né? E assim vai, e assim, né, se faz uma história de sucesso, sempre Estado e mercado, né? Então, esse truque, né, de você conseguir sair da armadilha da renda média é dominar a produção de equipamentos medium tech, high tech, serviços sofisticados e empresariais, né? Como diz o meu amigo César Hidalgo, que é um físico brilhante e economista também, o pai, né, da complexidade econômica, né, aplicada à história do desenvolvimento econômico, a gente fala disso em outras aulas, ele tem uma sacada genial. Ele fala que as manufaturas, né, os produtos que a gente faz, né, são cristais da imaginação, né? Então, os produtos mais sofisticados do mundo são os cristais mais incríveis que as pessoas conseguiram conceber e imaginar, e que são muito difíceis de fazer, porque eles têm muito conteúdo tecnológico e eles requerem um trabalho meticuloso, integrado de várias pessoas, várias empresas, inclusive de vários países, né? E esses cristais da imaginação têm um valor incrível no mercado mundial. As marcas, né, pensa numa BMW, nas máquinas alemãs, e agora coisas que a China começa a fazer, né? Carros, máquinas, equipamentos, mecânica de precisão, química fina. Então são esses cristais da imaginação que viram manufaturas e produtos e bens e serviços fantásticos, né, que conferem a um país o grau de desenvolvimento econômico, né, domínio de produção de bens medium tech, high tech e de serviços altamente sofisticados. Então, no que a gente vê da China, ela caminha a passos largos para chegar lá, né, para escapar dessa armadilha da renda média, mesmo sendo um país com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê justamente o contrário. A gente vê a indústria brasileira se desintegrando, o Brasil se desindustrializando completamente, perdendo essa capacidade de fazer cristais da imaginação, né? Fazendo produtos simples, simplistas, né? A gente vira cada vez mais uma maquila, né? Que é uma economia que importa o core tecnológico, né? O que tem de bom, o coração da tecnologia a gente importa e dá um tapinha aqui e vende. A gente chama isso de maquila, né? O México é o grande país maquilador, ele importa as telas, as televisões da Ásia, põe na caixa de papelão,
põe a embalagem, põe o saquinho com as instruções e manda para os Estados Unidos, né? O Made in Mexico não foi nada, né? Ele basicamente importou tudo, foi... A China começou assim, né? Esse processo de maquila, ele é meio que um processo inicial da industrialização e do aprendizado. Só que se você não dá os próximos passos de você mesmo aprender a produzir, a fazer localmente, a adicionar conteúdo tecnológico local, adicionar conhecimento dos seus trabalhadores, né? Que vão receber salários maiores, que vão ter melhores oportunidades, que vão ter mais produtividade por conta das suas empresas, né, que conquistam o mundo, você fica atravancado e vira um país maquilador, né? Então o Brasil caminha para se desindustrializar, virar um país maquilador, não tem como pagar salário alto no Brasil, porque não tem empresa que para de pé, porque não tem domínio tecnológico, porque não tem produtividade, né? Então não adianta, se você não tem uma empresa competente, eficiente, com conteúdo tecnológico, com economia de escala e que conquista o mundo, não existe bom salário, né? O salário não adianta, você vai ficar naquela briga de salário-lucro, e aí vai dar mais salário, aí o lucro cai, a empresa quebra e vai todo mundo para a rua. Então, o sucesso, né, do salário alto, ele depende de uma articulação entre empresário e trabalhador que gere muita produtividade, que gere muito salário e muito lucro, né? Isso é o que acontece na Alemanha, isso é o que acontece na Suíça, é o que acontece em todos os países nórdicos. Os salários são altíssimos e os lucros são altíssimos e a produtividade é altíssima e esses países são ricos, né? Então esse é o pulo do gato, é conseguir caminhar na sofisticação produtiva, né? Por isso que eu sempre digo que o desenvolvimento econômico ele é um processo de aumento de sofisticação produtiva, de aprendizagem tecnológica do sistema produtivo, né? E é isso que a China nos mostra a cada dia que passa, né? Quando a gente olha a pauta de exportação da China de 1980, com aqueles 18 bilhões de dólares de exportação, e olha a pauta de exportação da China em 2020, com mais de 2 trilhões de dólares, e quando a gente vê o tipo de produto que eles faziam, porco, petróleo, camiseta, e agora a maquinaria de ponta, né, a gente claramente enxerga esse processo de aprendizado produtivo, de aprendizado tecnológico que caracteriza o desenvolvimento econômico. Quando a gente olha o Brasil, a gente vê a mesma coisa, não, a gente não vê nada disso. A gente vê a pauta brasileira de 1980 é igual à pauta brasileira de exportação de 2020. Basicamente não aprendemos nada, né? Um pouquinho de autopeças, de avião, mas a Embraer também já era, né? Então a China é um exemplo, né, de sucesso e vamos dizer assim, esse caso de sucesso de aprendizagem produtiva e tecnológica, e tudo leva a crer que ela já superou ou vai superar, sim, a armadilha da renda média. Ela está meio que passando rapidamente por esse estágio de renda média e parece que já vai apontar para os 25 mil dólares de renda per capita nos próximos anos. Ok? Obrigado.